Deus, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Engrandecido seja o nome do nosso Deus. Glórias ao Pai, glórias ao Filho e glórias ao Espírito Santo. Pastor Francisco Lucas, Igreja Cristã, Comunidade Cristo Reino, aqui no Chiquiná, aleluia, e gravando essa mensagem para o teu coração. Hoje, dia 13, um dia muito abençoado. Queremos compartilhar então Provérbios. Pela manhã, nós realizamos Provérbios, dia 13. Glória a Deus. Então, eu quero passar a estar compartilhando com você, né, alguns versículos muito importantes para a nossa vida espiritual. Aleluia. Sou um profeta de Deus, aleluia, e eu quero mexer com a tua estrutura para você crescer. Entra na minha casa, não é assim aquela canção tão bonita, aleluia, né? Mexe na minha estrutura, e dessa maneira que nós crescemos, amém, amado? Obediência é isso, é um coração rendido a Deus, a sua palavra, acima de tudo. Glória a Deus. Muito bem. Começa então Provérbios 13, dizendo o seguinte: o filho sábio ouve a instrução do pai. O filho sábio ouve a instrução do pai. Mas o escarnecedor não atende à repreensão. Ele é muito intenso, muito significativo, não é? Nessa última frase, não atende à repreensão. Significa uma vida fechada, não mexe comigo. É como eu quero, é como eu penso, né? Senão, e vida cristã não é assim. Eu preciso estar aberto, né? Preciso estar disposto, entregue como um vaso na mão do oleiro. Aleluia. E nós precisamos ser transformados, queridos. Saímos da área natural para a área espiritual, é um novo nascimento, temos que aprender a andar na presença de Deus. Um coração fechado, não vai acontecer isso e não vamos a lugar nenhum. Muito bem, eu separei aqui o versículo 3, diz assim: o que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Aleluia. Então, veja bem, vemos aqui a intensidade e o poder da boca, o poder da língua. Aleluia. E o livro de Tiago, né, ele fala conosco dizendo que nós temos que ser longânimo em ouvir, mas tardio em falar. Isso é sabedoria. Porque aquele que é longânimo em ouvir é aquele que quer aprender, é aquele que está disposto a aprender. Então ele presta atenção, ele atenta à palavra de Deus, né, para que possa realmente ter a sabedoria no coração e também ser um vaso na mão de Deus para aquelas pessoas que necessitam ouvir a palavra de Deus. Aleluia. O que guarda a sua boca conserva a sua alma. E uma coisa interessante, que aquilo que nós falamos é aquilo que nós ouvimos. A primeira pessoa a ouvir, né, o que ela fala é ela mesma, né? E veja bem, tem uma coisa interessante, que a pessoa que fala sozinha, muitas vezes ela está murmurando, ela está criticando, ela está falando palavra negativa, né? E ela mesma, no momento de solidão, quando ela está sozinha, eu diria assim, né, ela está realmente semeando em si mesma, na sua alma, coisas boas ou coisas ruins. E nós sabemos, né, pela palavra de Deus em Provérbios, o que é na verdade. Aleluia, o poder da língua. Na nossa boca, nossa língua está a vida e a morte. Por isso que a palavra declara: o que guarda a boca conserva a sua alma, mas guarda a boca das coisas negativas, das coisas que não cooperam com a sua vida, não é? O murmúrio, não é? A reclamação, não é? O escárnio, não é? A palavra negativa de derrota, de morte, tudo isso, não é? Vai trazer, não é, a sua alma problemas, destruição. Então o que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína, falando de nós mesmos. Mas e as pessoas que ouvem as nossas palavras? Então, precisamos estar atentos a isso, aquilo que nós falamos, né? O apóstolo Paulo declara em uma das suas cartas que seja uma palavra que sai da nossa boca, seja
para edificar a nós mesmos e as pessoas que estão em nossa volta. E a palavra de Deus é poderosa para isso. Devemos nos calar para aquilo que é negativo, que não vem da fé, mas estar sempre pronto a proclamar, a professar, a comunicar a palavra de Deus pela nossa boca. Aleluias! Glória a Deus! Então, o que muito abre os lábios, a si mesmo, a primeira pessoa, se arruína. Então, precisamos ser sábios, inteligentes e usar nossa boca para profetizar aquilo que traz vida, edificação, fortalecimento e eternidade. Glória a Deus! Então, é um tema, né, muito largo, muito espaçoso, essa questão do versículo 3. O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Amém? Muito bem. Versículo 7. Uns se dizem ricos sem terem nada, outros se dizem pobres, sendo muito ricos. Aqui está também uma passagem importante. Amém? O que é se achar rico? É aquela pessoa que ajunta bens, né, que busca riquezas e coloca o seu coração nisso. O seu Deus é o dinheiro, o seu Deus é a sua riqueza. Nela ele descansa. Nós temos uma palavra de Jesus que diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. Também Jesus declara: não acumuleis riquezas nessa terra, porque a traça, a ferrugem, o tempo, não é? Vai as consumir, vai passar, até a nossa vida mesmo. Temos um tempo aqui, quando nós partimos, que atingimos o tempo de Deus, então o que vamos levar? Nada. Amém? Então as riquezas que para nós parece aparente, que quem sabe nós pelejamos dia e noite, cuidado com isso. Às vezes é o homem, é a mulher trabalhando, lutando, não é? Os seus filhos entregues a outras pessoas, porque tem que... E hoje em dia o diabo o quê? Ele toma o nosso tempo com muitas coisas legais, bonitas, coisas novas. E nós colocamos nosso coração nisso, amado. O que acontece? Vamos colocar em segundo plano coisas que são importantíssimas, como a nossa família, o nosso esposo, a nossa esposa, os nossos filhos. E pela estrutura da palavra de Deus, cada um tem que cumprir a sua parte. E quando isso é quebrado, traz transtorno. E por isso, tantos problemas nesse tempo. Lá no Egito, essa foi a estrutura, a maneira, a estratégia, aliás, de Faraó. Não é? Eles estão, não é, ociosos, estão com muito tempo, não é? Vão dobrar o trabalho e assim eles vão se ocupar e não vão adorar a Deus. É isso aí. Aleluia. Pior é isso. Quando nós tiramos o tempo de ler a Bíblia, de orar, de jejuar, de ir aos cultos, com essa desculpa, com essa justificativa, não é? Não tem tempo para isso, não dá. Não é? Só de vez em quando eu vou. É o pior tempo. Amém? Porque o melhor tempo que nós temos é para Deus. Amém? Então aquele que diz que acha que é rico, digo nada. Mas aquele que vive uma vida humilde, simples, que você acha que é pobre nada. Porque se tem Jesus, se tem a salvação, ele tem a melhor e a principal riqueza que nós temos que ter. Amém? Uma vida com Deus. E no porvir a eternidade. Não podemos tirar nossos olhos disso. Né? Porque isso que vai nos mover a enfrentar qualquer problema. E hoje nós falamos sobre isso. Se nós fixarmos nossos olhos nisso, veja bem, nossos antepassados, os patriarcas, diz a Bíblia que eles enfrentaram qualquer parada, porque tinha essa convicção de uma nova vida, da eternidade, do novo céu e uma nova terra. Eles buscavam, né, e aguardavam, né, essa promessa, e tinham o vislumbre de uma nova cidade, Jerusalém, e de uma pátria celestial. E por isso, venceram os obstáculos e foram até o fim. Aleluias! Glória a Deus por isso, né? Porque a verdadeira riqueza é uma vida com Deus. A verdadeira paz é uma vida com Deus. E essa consciência do plano de Deus para a nossa vida. Não viemos aqui para nos divertir. Estamos neste mundo principalmente para ter um encontro com Deus e receber de Cristo a vida eterna. E essa esperança, diz a Bíblia, que nos fortalece e nos faz ir em frente e enfrentar qualquer parada, como os patriarcas enfrentaram e foram vencedores. Glória a Deus, o justo viverá pela fé. O meu justo
diz a palavra, viverá pela fé. Versículo 9, a luz do justo brilha intensamente, mas a lâmpada dos perversos se apagará. Amém, amados? Então, mais uma vez, a luz do justo brilha intensamente. E essa luz é Jesus presente em nossa vida. Ele diz, eu sou a luz do mundo. Aquele que está em mim jamais andará nas trevas. Aleluias! A palavra de Deus é essa luz que nos ilumina. Aleluia! É o caminho certo. Amém? Porque no meio desse mundo de trevas que nós vivemos, essa palavra nos conduz no caminho reto. Nem para a direita, nem para a esquerda, se formos obedientes e rendidos a Deus. Glória a Deus. Então, versículo 7. Mas a lâmpada do perverso se apagará. Amém? Quer dizer, o cara pode fazer tudo o que quer, não é? A vida é minha, papapá, não é? E Deus não existe, igreja não é bom, e tal, mas a vida é minha, e eu faço o que eu quero, e vamos lá. Mas vai chegar um dia que Jesus virá. Amém? O justo estará com ele nas nuvens, mas o perverso estará lá embaixo, sob o julgamento. E o fim é trágico. Amém? Mas nos regozijamos, porque temos agora a oportunidade, você que está me ouvindo, de ouvir essa palavra, ou já está na presença de Deus, com essa esperança. Aleluia! Um dia a lâmpada dele se apaga. Quando Cristo vier, ele vai julgar todas as coisas. Ele vai lançar no lago do fogo, o inferno, Satanás, seu demônio, o falso profeta e também todos aqueles que viraram as costas para Deus e viveram a vida dissoluta. Aleluia! É a palavra de Deus que tu recebe essa palavra no teu coração. Versículo 10, da soberba só resulta a contenda. Estava escutando? Da soberba só resulta a contenda. Mas com os que se aconselham se acha sabedoria. O orgulho nos cega. E o orgulho está ligado ao quê? A rebelião, a prepotência, a autossuficiência que está escondida em nosso coração. E às vezes nós nem percebemos. Isso é uma luta constante, amado. A rebelião, o orgulho, precisamos estar sempre resistindo isso, porque está na velha criatura, que vivia do céu da sua maneira, do seu jeito. Mas hoje nós temos nova criatura. E a nova criatura domina, ela vive pelo Espírito, ela crucifica a carne, aleluia. Mas a rebelião, o orgulho, a prepotência, a vaidade, a autossuficiência, vai estar sempre batendo na porta. E nós precisamos realmente estar sempre atentos a isso, porque muitas vezes está escondida em nosso coração, mas naquele momento certo se manifesta. E aqui está no versículo, aleluias, 10, da soberba só resulta contenda. Então, dessa pessoa que tem soberba, orgulho, prepotência, que está ligado também à rebelião, não vai esperar o momento de se manifestar e se revelar. E isto é a luz da palavra. Não é minha não, Senhor. É da palavra de Deus. Amém? Da soberba só resulta o quê? Contenda. Vai trazer problema para todos. Para a sua família, para a sua vida. Aleluia. E para todos que estão em sua volta. Vai trazer destruição. Isso é muito perigoso. E nós temos que ser um canal de bênção. Então, abaixo o orgulho, a vaidade, a prepotência, a autossuficiência. Mas a humildade seja exaltada em nossa vida. Os humildes a ouvirão e se alegrarão, porque a palavra vai realizar no seu coração aquilo que ela tem no seu objetivo. A palavra de Deus é poderosa e não volta vazia. Viva, poderosa e não volta vazia. Amém? Então, precisamos ser vigilantes nisso, com a soberba, a autossuficiência. E ser sempre humildes, amém? Em ouvir atentamente, em receber a divina semente e praticá-la na sua vida. Aleluia! Nosso coração, amado, não está em primeiro lugar nos homens, mas está em Deus. Mas é claro que os homens são instrumento na mão de Deus a nosso favor. Mas a palavra é a baliza, ela é que decide. O homem pode errar por um momento, mas a palavra jamais errará. É a dependência do Espírito Santo. Ele é o Espírito da verdade, não é o homem não. Amém, amados? Então, precisamos estar realmente submissos, muito mais de qualquer coisa, à palavra e ao Espírito Santo, que é uma realidade. Cristo enviou o Espírito Santo. Então, precisamos despertar para isso, que antes de tudo está a palavra e o Espírito de Deus, que é um ser, que é um Espírito que veio da parte de Deus, o Espírito de Deus, aleluia, que está em nós interagindo.
e pronto a se manifestar quando nós demos lugar a Ele. Aleluia! Em nome de Jesus. Versículo 13. O que despreza a palavra, a ela se apenhora, mas o que teme o mandamento será, não é, galardoado. Galardoado. Eu encerro essa palavra apenas, no versículo 13, com a palavra de Jesus, que é muito simples. Bem-aventurado é todo aquele que ouve esta palavra e a pratica. Aleluias! Glória a Deus! Bem-aventurado é mais que feliz. Quer dizer, eu quero ser mais que feliz ou eu quero viver uma vida, né, pobre, não é, neste mundo, sem Deus? É claro que não, amado. A palavra é a base para isso. Bem-aventurado é todo que ouve a palavra e a pratica. Versículo 18. Pobreza e afronta sobrevém ao que rejeita a instrução. Veja bem o resultado disso. Amém? Mas o que guarda a repreensão será honrado. Aleluia. Então veja a grande diferença. Pobreza e afronta sobrevém ao que rejeita a instrução, que é a palavra de Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Eu quero falar sobre isso também nessa questão, amado. Porque muitas vezes as pessoas, em vez, não é, de admitir o seu erro, o que elas fazem? Elas tiram para cima daquela pessoa que é profeta, que traz uma palavra, muitas vezes, de exortação, não é? Joga para ele. E, como está fechada a palavra, cria uma polêmica, cria uma situação. E isso coopera com o inimigo. Não podemos dar lugar ao inimigo. Temos que pisar na cabeça dele e temos autoridade para isso, como temos aprendido nesse lugar. Eis que vos concedo poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, e nenhum dano será causado. Aplicar a palavra de Deus é tudo. Amém? E tomar posse da autoridade, da unção que nos dá, sendo humildes e vivendo uma vida abençoada. Aleluias! Aleluias! O ensino do sábio é fonte de vida, para que se evite, né, os laços da morte. É o versículo 14. Mais uma vez, o ensino do sábio é fonte de vida, para que se evite os laços da morte. Nós vimos ali, amado, que os profetas foram perseguidos por causa disso, porque exortava a nação de Israel. Cristo veio e também foi morto por causa disso, porque trazia a palavra e confrontava o pecado, a iniquidade, trazendo a verdade. Foi perseguido, foi morto. Então nós temos, pela palavra de Deus, um histórico disso. E até hoje é igualzinho. Hoje numa igreja que só quer pregar coisinhas boinhas, coisinhas melzinho na boquinha, quer dizer, que só quer manter pessoas, só quer crescer no seu orgulho, não é? Para ter esse histórico e essa identidade, não é? De bem-sucedido, como se fosse assim? É claro que não. Aleluia. Então, veja, há resistência dentro da igreja ao profeta, que prega a palavra de exortação, que mexe com a estrutura, ele quer conservar aquilo ali, não quer que ninguém estrague isso. E isso não é a verdade. Amém? Há um preço a pagar e precisamos pregar a verdade, e é a verdade que pode impactar e salvar as pessoas, mexendo com a sua estrutura, para que elas venham entender que andam no caminho errado, caminho de morte, e que há um caminho de vida para elas, a palavra de Deus, Jesus Cristo nosso Senhor, nele está a vida, esta palavra. Amém? Versículo 18, a pobreza e a afronta sobrevém ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. Amém, amado? Precisamos perceber disso. Quando aquele povo se levantava contra Moisés, isso é muito importante. Eu estou querendo ensinar você nessa área. Não criticar, eu não tenho para criticar ninguém, mas para te ensinar essas coisas. Amém, amados? Eles chegavam então e faziam o quê? Reclamavam para Moisés e botavam um peso em cima de Moisés. Mas na verdade, eles estavam sendo rebeldes contra a palavra de Deus. E aí então Moisés chega diante de Deus, estressado, e diz: Senhor, por acaso eu sou mãe dessa gente? Para estar cada dia esberrando na minha porta, se lamentando e reclamando? Aleluia. E Deus diz: Moisés, essa batalha não é tua, mas é minha. Porque não é contra vocês que eles estão, não é? Mas se rebelando, mas é contra mim. E ali ele mostra o erro deles, não é? E o porquê daquela atitude que estão tendo contra Moisés. Mas Deus toma a frente e ali então Deus age. Aleluia! O servo de Deus está aqui para abençoar as pessoas e jamais para amaldiçoar ninguém. E essa palavra, ela traz vida.
seja como for, ela traz vida e precisamos acolhê-la em nosso coração e ser humilde para isso. Amém? Deus te abençoe com isso. Glória a Deus, quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Aleluia? Então, é outra palavra muito importante que eu quero compartilhar rapidamente, para não ter muito tempo nisso. Nós precisamos escolher as pessoas que nós convivemos, que nós participamos. Nós ensinamos aqui no Shekinah, que quando sai daqui, você tem que deixar de lado aquelas más companhias, o mau conselho, e pessoas que não andavam na verdade. Precisamos andar agora com pessoas que professam a verdade. Se somos cristãos, a igreja, os irmãos em Cristo, são as pessoas importantes para a nossa vida agora, principalmente aqueles que têm um ministério de mestre, de pastor, de evangelista, não é? Essas pessoas que estão ali para cooperar com o corpo, não é? E conduzi-los a uma vida de vitória e de prosperidade. Aleluia? Precisamos ser sábios nisso também e acolher no nosso coração a palavra de Deus. Amém? Então precisamos, não é, fazer essa escolha. Claro que não viramos as costas para aquelas pessoas que nós conhecemos, mas ela será um campo de evangelismo e de testemunho daquilo que Deus fez na minha vida. Amém? E não perder tempo com comunhão, com compartilhar coisas, não é, que agora, não é, como cristãos, vamos ter que ter uma boa escolha. Amém? A igreja é o centro disso. E lá precisamos estar a cada dia exercendo a nossa espiritualidade. Na dependência do pastor, do ministério, dos irmãos, porque vida cristã não é mais vida de independência, mas de dependência. Amém? Quando a Bíblia fala em obediência, é isso também. Vivemos em função dos outros. Tá? Aleluia? E ter também essa visão, né, de participar do todo, como membro do corpo de Cristo. Isso é muito importante. Amém? Versículo 24, o que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que ama, cedo o disciplina. O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que ama, aleluia, cedo o disciplina. Amém? Um pai e uma mãe que ama seus filhos, ele os corrige, não é? Os exorta e os disciplina, porque amam ele. Quem não ama, não faz isso. Tanto faz. Cria a revelia. Amém? Mas entenda uma coisa, que os nossos filhos são filhos antes de Deus, estão sob a nossa responsabilidade. Nós precisamos ensinar o caminho do Senhor. E na palavra declara, precisamos exortá-lo, admoestá-lo e discipliná-lo. Isso faz parte. E se necessário, usar a vara. Amém? Usar a varinha, né? Quer dizer, o diálogo se findou, não é? Não tem outro jeito. Continua. Então, é preciso uma atitude mais forte para quebrar, não é? Aquela resistência que já está na criança desde pequeno, de rebelião, de orgulho, de vaidade e prepotência. O pecado está nela, só não se manifestou ainda. Amém, amados? Mas cabe a nós ensinar nossos filhos a obediência e o conhecimento da palavra de Deus. A palavra declara, o apóstolo Paulo declara que como Deus nos ama, Ele nos admoesta, Ele nos disciplina. Amém, amados? Se não nos amássemos, se não fizesse, aliás, se Ele não fizesse dessa maneira, não é? Não tivesse uma relação dessa maneira conosco, eu diria assim, aleluia, se não nos amasse, também deixaria ao léu. Mas como Ele nos ama, e nós temos uma aliança com Ele, Ele reconhece a nossa fraqueza, então Ele nos disciplina, Ele nos exorta para que nós saímos do caminho de morte. Amém? Nosso coração tem que estar acima de tudo em Deus e todo aquele que Ele usa como instrumento. Amém? Precisamos respeitar, honrar, mas jamais colocar no homem, e isso é a palavra de Deus. Maldito é o homem que confia no homem, mas sempre está com o nosso coração na palavra de Deus e principalmente, acima de tudo, na unção do Espírito Santo, na dependência do Espírito Santo. Não é? Eu enviarei o outro, o Espírito da verdade, e ele estará convosco todos os dias, o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Amém? Então veja bem, muitas vezes pensamos certas coisas como se fosse uma grande verdade, quando não é. Amém? Que Deus nos abençoe, que você possa receber essa palavra hoje, né? É o capítulo 13 de Provérbios, né? Me diz sobre qualquer coisa, eu sou assim mesmo, é a minha maneira, mas é a minha preocupação também com a tua alma. Aleluia, eu quero o melhor para você. E o melhor para você é andar nesse caminho
que chama-se Jesus, e andar nessa verdade que chama-se Jesus, aleluias, e andar nessa vida que é Jesus, a vida de Deus, Zoe, a vida de Deus em nós. Deus tem o melhor para a nossa vida. Fica na bênção, fique na paz e tenha um dia muito abençoado na presença de Deus. Pastor Francisco Lucas, Igreja Cristã, Comunidade Cristo Reina. Aleluia. Meu e-mail está na minha página, você pode pegá-lo ali se precisar, passe uma mensagem. iccr.pelotas, aleluia, gmail.com. Aleluia, é o e-mail da bênção. Oração, pode passar ali e me pedir. Qualquer coisa que você quiser compartilhar, estamos à mercê de você. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, vida longa para você, saúde para você. Acima de tudo, saúde espiritual. Fica na paz, em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Amém.